Olá, boa tarde para você que está aqui chegando no Facebook, para você que está aqui no Instagram também. Hoje eu estou aqui acompanhada de 3 mulheres lindíssimas, maravilhosas, divertidíssimas. Essa conversa hoje tem tudo para ser uma diversão só. A gente já estava aqui rindo um monte. E eu imagino que esse vai ser Elas estão quietinhas, assim, mas daqui a pouco elas soltam. Fica tranquilo aí, você que está me ouvindo. Deixa eu só me apresentar. Eu sou a Carolina Salles, eu tenho a formação em psicologia, em coaching. E eu faço aqui sempre, semanalmente, live com convidadas, com convidados, sempre para trazer uma informação para você, uma informação que seja útil, especialmente falando de mulheres. Porque um dos meus grandes compromissos profissionais é ajudar mulheres a viver uma vida mais equilibrada. E aí foi muito engraçado, porque a Adri falou assim, mas você vai me chamar para falar de equilíbrio? Como você vai me chamar para falar de equilíbrio? Isso é muito legal, porque essa é a primeira questão para a gente falar a respeito do equilíbrio mesmo. Que o equilíbrio, tudo equilibrado, isso não existe. Isso é morte, porque enquanto a gente está viva, aquela telinha da UTI, né? Ela fica fazendo assim, fez assim, ó, morreu, se foi. Então, a vida, ela é feita mesmo de altos e baixos, e talvez o segredo do equilíbrio seja justamente a gente aprender a lidar com tantos desequilíbrios que acontecem na nossa vida, porque o tempo todo acontece. Acontecem desequilíbrios no casamento, desequilíbrios profissionais, desequilíbrios na maternidade, desequilíbrios em todos os lugares. Porque, por exemplo, maternidade. Cada fase que o filho entra, eu tô aqui com 3 mães, cada fase que os filhos entram tem desafios diferentes. Isso desde a hora que nasce, a hora que chegou e depois quando começa a comer, quando começa a andar e quando entra na escola, não é assim? Então assim, a gente vai passando por uma série de desafios ao longo da vida, isso não significa que seja um problema, mas isso solicita de nós uma adaptação. E às vezes a gente consegue fazer essas adaptações todas, ok. Agora, em alguns momentos, a gente tem muitas adaptações para fazer, ou algumas coisas inesperadas vão acontecendo, ou ainda a gente vai ficando insatisfeita com alguma coisa. Ou a gente está lá insatisfeita com a nossa vida profissional, porque a gente não tem os resultados que a gente quer ter, ou o casamento, porque a gente não está se dedicando, de repente, muito a tantas atividades, o casamento está ficando de lado. Ou então a gente vai deixando de cuidar da gente mesma, não vai ao médico, não faz check-up, ou não vai para atividade física, enfim. Algum aspecto da nossa vida pode ir ficando para trás. E se a gente tiver clareza que ele está ficando para trás e que está tudo bem, está ok, está tudo certo, porque não é um problema. A gente tem 24 horas e a gente realmente não vai dar conta de tudo. A questão é como é que eu lido com aquilo que eu quero para mim e não estou conseguindo colocar na minha vida. Ou como é que eu lido com aquilo que me incomoda. Por exemplo, alguém da família que me incomoda, ou alguma coisa no trabalho, ou, enfim, alguma relação com o filho, algum momento de vida do filho que me incomoda e eu não estou sabendo lidar. Eu estou ali patinando, tentando sair daquele processo e não consigo. E o meu grande objetivo profissional, um dos meus grandes objetivos profissionais é justamente ajudar as mulheres a lidar com todas essas demandas. Nós temos aí vários papéis para a gente desempenhar e como é que a gente pode desempenhar todos esses do melhor jeito, com mais leveza, sem peso, com mais tranquilidade. Tem jeitos, tem maneiras da gente fazer isso. E se a gente faz isso, a gente evita um monte de coisa lá na frente. A gente evita, por exemplo, ansiedade, depressão, a gente evita irritação constante, impaciência, porque tudo isso é resultado de quando a gente não está vivendo bem. Então, para isso tem uma série de exercícios, uma série de atividades que a gente pode fazer para a gente desenvolver as nossas emoções, a nossa mente, para que a gente viva melhor. E o programa Mulher em Equilíbrio, que tem um método desenvolvido por mim, o método DAP, ele foi, pensado justamente para a mulher que quer ter uma vida em que ela consiga lidar melhor com todos esses desequilíbrios e olhar para alguma área da vida dela que talvez não esteja tão bem e deixar essa área ainda melhor. Então, assim que a gente planejou esse programa, e essas 3 lindas aqui passaram pela primeira turma
desse programa. E aí elas vão contar hoje pra gente por que elas foram lá, como é que está a vida delas hoje, o que mudou depois que elas passaram pelo programa, para que a gente compreenda, porque eu falando assim, eu falo um pouco teoricamente, né? Mas elas vão dar alguns exemplos, elas vão contar pra gente um pouco do que é que elas vivenciaram e de qual que é a percepção delas sobre tudo isso. E para isso, eu quero primeiramente dar boas-vindas. Muito obrigada por vocês terem vindo aqui hoje. Aliás, elas mesmo que se manifestaram para vir, então eu achei assim incrível, que coisa boa. E eu gostaria que vocês se apresentassem e aí a gente dá continuidade aí para nossa conversa, pode ser? Quem quer começar? Fê, vamos lá, você! Tá bom, então. O que me levou a assistir a ir para o workshop era um pensamento que eu tinha já há algum tempo de voltar à minha profissão, voltar a trabalhar, sabe? E eu nunca sabia como, nunca sabia se realmente era aquilo que eu queria, e como que eu poderia, quais os caminhos que eu precisaria traçar. E aí eu fui no workshop e eu vi que ali era uma oportunidade de eu participar do grupo para poder me ajudar nesse aspecto, que era um dos aspectos e o principal deles que me levou lá, que eu queria mudar na minha vida. Então, a partir do grupo, que foi sensacional, que foi assim fundamental para me ajudar nessa transformação, eu consegui, através dos exercícios que você falou, das atividades todas que a gente fez durante o grupo, eu consegui definir realmente o que eu queria realmente voltar à minha profissão, que sempre foi a minha paixão, e consegui saber como voltar, né? Tinha alguns caminhos a seguir e um deles, que era o melhor para mim, assim, que era o ideal para mim, que eu sou fisioterapeuta, que seria montar uma clínica, e para isso eu precisava de uma pessoa né, que já tivesse uma certa experiência na região para montar junto, sabe? Assim, eu fiz um contato com uma fisioterapeuta também, a Adriana, e a gente começou. E ela também tinha esse sonho de montar a clínica dela, e a gente começou esse projeto. E hoje não faz nem um mês, tem, sei lá, uns 15 dias, 3 semanas que a gente inaugurou a clínica. E eu estou muito, muito feliz de ter realizado esse sonho e concretizado esse projeto, né, a partir do nosso grupo aqui, que foi com a ajuda de todas vocês, principalmente com a nossa mentora, que faz parte da minha vida há muito tempo, bem antes do coaching, sempre de uma forma maravilhosa, positiva e me ajudando muito, muito na minha vida. E é muito interessante isso que você está falando, Fê, que assim, né, é a ajuda do grupo, né? Porque quando a gente está em grupo, isso faz muita diferença também, né? Quando a gente participa, está próxima a pessoas que talvez estejam vivendo coisas parecidas com o que a gente está vivendo, ou até em setor diferente, mas que também, assim, eu não sei exatamente qual decisão eu tomo, eu não sei por qual caminho eu vou, então, assim, volto a trabalhar ou não volto a trabalhar? Se eu volto a trabalhar, volto para a minha área, volto para outra área. E às vezes pensar em tudo isso sozinha é muito complexo. É muito complexo. E o exemplo das outras pessoas, né? Isso ajuda a gente demais. Exato. Nos abre, nossa, caminhos, não dá tanta luz em tantos aspectos da nossa vida que isso, nossa, é sensacional. Exato, né? Que a gente poder ouvir a outra que tem, sei lá, eu vim aqui por uma questão profissional, mas tem uma outra aqui, uma colega que está aqui por uma questão, sei lá, com o marido. Puxa, mas essa questão eu posso usar também no meu casamento, né? Talvez eu não esteja com este mesmo problema, com essa mesma situação, mas isso daqui pode melhorar ainda mais a minha relação. Né? Então, essa troca é muito bacana, ela é muito rica. E claro, que se a gente não tem a oportunidade de estar em grupo, ao menos que a gente busque essa ajuda para este processo, né? Porque eu imagino o seguinte, ficar patinando, né? É aquela sensação. Era a sensação que eu tinha. Eu tava patinando e não saía do lugar e via uma coisa, via outra, mas, não, sabe, não é. Aí,
na hora que veio o workshop, eu falei, nossa, eu acho que é esse o caminho. Aí a possibilidade do grupo e aí sim foi. Porque eu estava patinando mesmo. Sim, é porque eu vejo, é claro, eu vejo, né, claro, tem uma diferença entre o grupo e o individual. Agora, esse processo aqui no consultório, ele também acaba acontecendo porque muitas vezes eu quero uma coisa, mas eu não tenho clareza. E é um processo também que o grupo ajuda. Agora, o processo em si, ele é voltado justamente para isso, para que a gente comece a ter clareza daquilo que a gente já deixa. Se eu estou em dúvida, que eu tenha clareza. E se eu já tenho clareza, que eu saiba o como fazer. Porque às vezes a gente até tem clareza, mas a gente não sabe por onde começar, né? Legal, e agora tá com essa clínica linda, que daqui a pouco ela vai voltar aqui para uma outra live com a Adriana para contar pra gente tudo sobre essa novidade, o neurodespertar, que tá lindo. Então logo, logo vai ter live aqui com a Fê. Bom, mas daqui a pouco eu volto para te perguntar também mais coisas. Dri, se apresente. Então, eu sou designer de interiores e sou paisagista por paixão. Amo a natureza, amo cuidar do que vive. E eu conheci a Carol, eu fazia terapia com você, individual, né? Sim, então, não sei se você se recorda, claro que eu tinha um trabalho que era eu com você. Então, assim, era trabalho de terapia. Sim. Mas eu ainda não via Tava legal, ok, mas faltava alguma coisa. Para mim, com o trabalho, o coaching coletivo, ele foi muito mais produtivo, porque é aquilo que você falou mesmo, você começa a ver no outro uma situação que você se identifica, Sim, né? sim. Então, até, poxa, você não tá sozinho, né? Tem outras pessoas com essa mesma sensação que você, né? Porque até então a gente vive com os preconceitos, né? Os preconceitos que a gente tem, o que a gente foi criado, né? Exato. Então é isso, eu acho que o coaching ele me ajudou bastante, o coletivo principalmente. Sim, sim. Ele me ajudou bastante nesse aspecto. Sim, isso é interessante também, Dri, porque assim, às vezes a gente tem um pouco de receio de fazer, né? De estar com outras pessoas, mas eu vou expor o que mas ele é conduzido de uma forma muito bacana. Eu acho que eu não sei se tem a ver com o grupo, ou, claro, tem o teu dedinho lá, mas foi conduzido de uma forma muito bacana, que foi super produtivo. Sim, e eu acho que a minha exposição, pelo menos, foi além do que eu imaginava que eu ia me expor. Né? Que a gente fica mais verdadeiro. Exato, e porque a gente vai criando ali mesmo uma rede, né? Criando uma rede de apoio, uma rede de confiança principalmente, né? Isso é muito legal, isso é muito rico. Muito bacana. E eu acho que o autoconhecimento também. Para mim foi assim uma coisa muito legal para eu ter real consciência de quem eu sou, de quais os meus propósitos. Eu acho que isso daí foi a cereja do bolo, assim. A cereja do bolo, E faz diferença, né? Porque ontem mesmo, conversando com uma pessoa aqui no consultório, a gente estava dizendo, quando a gente não sabe para que a gente está fazendo, a gente não tem um propósito, tô fazendo todo dia, mas sem sentido. Qualquer desafio, ele fica às vezes até muito grande, mas a hora que a gente entende, para que eu tô fazendo isso? Por que eu vou abrir mão disso daqui em nome dessa outra coisa? Porque eu tenho um propósito, eu sei o que eu estou fazendo. Identificar o propósito. Eu conheço a minha jornada, eu sei onde é que eu quero chegar. Então, sei lá, se eu vou ficar um pouco menos de tempo com os filhos do que eu fico hoje, mas é em nome de poder conciliar a minha vida profissional com a minha vida pessoal, sei lá, né? Coisas desse tipo, de como é que, né? Aí fica mais claro, porque senão fica doído, né? O que eu vou abrir mão, porque o dia tem 24 horas, né, gente? Não adianta, a gente faz as escolhas, a gente né? tenta, então, né? a gente gostaria que tivesse 48, mas não tem 48, gente, é assim. Mas conta pra gente quem é você na fila do pão. Uma portuguesa. Uma portuguesa na fila do pão. Eu sou corretora de imóveis, tá? Eu conheci você através do workshop, né? Que eu fui convidada por uma amiga. E eu fui exatamente para ver se eu conseguia ter foco em algumas coisas da minha vida. E com toda a prática que você colocou para nós, o grupo, né, o que as meninas falaram até agora, né, essa questão de a gente dividir um pouco a vida de cada uma, tinha coisas que eu achei que não era problema para mim, eu acabei descobrindo que também era um problema e eu acabei até tentando com todo, no caso, a prática que você colocou ali
ali no grupo, melhorando essas situações, inclusive a questão de relacionamentos pessoais, que eu tinha um pouco de dificuldade, né? Apesar de ser corretora, todos os dias a gente está com uma pessoa diferente, cliente, mas eu tinha uma dificuldade, principalmente familiar, em relação ao relacionamento em casa, né? E graças a Deus hoje tá tudo resolvido, graças a Deus tá tudo bem, tô super feliz, casei de novo. Olha que coisa boa, muitos coraçõezinhos. Eu tenho casado. Olha que coisa boa! Pois é, e é muito interessante, né, também, pegando esse aspecto, porque por mais que a gente tenha, e a gente tem habilidades de relacionamento, de se comunicar, porque principalmente no ambiente de trabalho, em que a gente convive um pouco menos. Então, como corretora, você convivia com muitas pessoas, então tranquilo. E às vezes, aquela pessoa, claro, com quem a gente mais convive ali no dia a dia, é que é o nosso desafio. O que a gente vê de vez em quando é muito tranquilo, mesmo que seja um cliente, que seja uma amiga, que seja um parente mais distante, né? E os nossos desafios muitas vezes acontecem com as pessoas mais próximas, né? São elas que nos fazem crescer mais. Exatamente, elas são assim a nossa maior evolução, é a nossa maior possibilidade de desenvolvimento. E o que acontece é que às vezes a gente também está com poucas habilidades em alguns momentos para lidar com algumas coisas, né? Então, por N motivos, né? Às vezes a gente está com raiva e acha que o outro está fazendo contra a gente, e de repente a gente começa a perceber, puxa, mas não é com o meu umbigo. Ele tem motivações para fazer o que ele está fazendo. Ah, ok, bom, mas eu ainda continuo com raiva, então, mas aí tá bom. Mas eu agora já consigo saber que dele é dele, o meu é meu, é com o umbigo dele. Agora eu vou praticar alguns exercícios para que eu possa ficar mais centrada. Vou fazer meditação, respiração, ritual da manhã, e vou lançar mão de técnicas para que eu possa aprimorar o meu controle emocional. E é tudo isso que a gente vê lá dentro, né? Tanto de controle emocional como de alcance realmente de objetivos. Me contem aqui, por favor, e contem, né, pra gente, assim, né? Hoje, né, de tudo que vocês... o que fez muita diferença ao participar do programa? Vou fazer daqui a pouquinho uma outra pergunta mais para frente, de como vocês estão, porque já faz um tempo que elas passaram. Então, eu quero saber um pouco como é que foi esse período. Mas, antes disso, o que mais ficou, assim, registrado do programa, né? O que mais fez a diferença para vocês, assim, do que vocês vivenciaram lá dentro? Não só da transformação, mas do que vocês vivenciaram lá dentro. Que ali, para mim, foi que ali era um espaço que eu poderia me expor, eu poderia contar com a ajuda de todas, sem julgamento. Isso foi o que mais marcou para mim. Deu muita confiança, né? Muita confiança, sabe? E uma possibilidade muito maior da gente conseguir alcançar nossos objetivos. Sim, legal. Muito bacana, acho que isso aconteceu muito, né? E é interessante porque até a Adri falou, eu não sei se foi por conta do nosso grupo, né? Mas eu fiz outros grupos e é muito comum isso, né? Assim, a gente conduz de um jeito para que isso aconteça de fato dentro do grupo, para que o grupo seja realmente um apoio, para que ele seja um lugar em que eu realmente possa me expor com a ausência de julgamento. Então, desde o começo a gente vai treinando, deixar o julgamento mesmo de fora, para que porque quanto mais a gente julga, menos a gente se transforma e menos a gente colabora com o outro. É verdade. Né? E a coisa mais fácil do mundo é a gente julgar. Desde a hora que a gente vê alguém, a gente já fala. Porque o nosso cérebro é treinado para isso. Julgar é uma coisa que ela é instintiva. Porque se a gente não julga, a gente pode não se defender de alguma coisa que pode ser ruim. Então, o julgamento, a crítica, ele é um sabotador instintivo que é quase como um mecanismo de defesa que o nosso cérebro usa para nos proteger de várias coisas. Então, a gente faz isso o tempo inteiro. A gente chega num lugar e fala, esse lugar é bonito, esse lugar é feio, eu gosto, eu não gosto, é agradável, é desagradável. A gente faz isso o tempo inteiro. E um trabalho da gente
né, se treinar e se organizar para, ok, eu venho aqui, eu faço uma avaliação, mas deixa eu diminuir um pouco o volume dessa avaliação para eu ficar aberta e disponível para ouvir o outro. Isso é muito importante, né? E aí a gente faz todo esse trabalho mesmo dentro do programa para que isso aconteça, para que todo mundo se sinta seguro de fato, né? E ouvido, né? Isso também, a escuta era muito importante, assim, eu sentia isso muito, sabe? Que a gente era ouvido ali, genuinamente, né? Porque às vezes a gente conversa com uma pessoa, com outra, você percebe que a pessoa não está te ouvindo, sabe? Que ela não tá verdadeiramente te ouvindo, ela está ali, né, escutando, mas não está te ouvindo. Exato. Né? E ali era um espaço. Eu acho que essa é a diferença de você estar com uma dificuldade, sei lá, com um filho pequeno, né? E conversar num grupo de amigas, cada um tem a sua forma de lidar com isso. A diferença de você resolver o teu problema, resolver não, ou desabafar com uma pessoa que é entendida e aqui você tá num grupo de amigos, mas que realmente não tá te ouvindo, né? A forma de conduzir a Carol, ela realmente exatamente. direciona para você até deixar esse julgamento de lado, né? Isso, Porque a gente se julga, a gente se cobra demais, né? Então a forma da Carol conduzir ajudou a gente, também os amigos ajudou bastante. Claro. A evitar esse tipo de julgamento, às vezes as situações que vocês cada uma colocava e dizia, nossa, realmente eu tenho esse tipo de problema, a gente acha que não tem. E a partir do momento que resolvia para você, acabava resolvendo para mim também. Então isso foi muito legal. Uma coisa que eu achei que foi super legal, para mim que sou ansiosa, assim, e que às vezes você tá falando uma coisa e você acha que você tá falando uma coisa. Então eu me lembro desse ponto aqui que você falou, né? Que como é que é a culpa da comunicação. A responsabilidade da comunicação é do comunicador. Sensacional isso também. daí, e como no mundo de hoje a gente fala rápido, a gente dá rápido as mensagens, e mal interpretado, pode acontecer uma porção de, né? Mal entendidos, Um dominó e cair. Exato, exatamente. Então, eu acho que, né, que você é um telefone sem fio, esse foi o ponto que me marcou, assim. É muito legal isso, né? E isso a gente vivencia hoje mesmo, atendendo uma pessoa, e a gente estava fazendo Roda da Vida, e foi interessante, porque vocês se lembram da Roda da Vida? A gente fez, enfim, uma atividade que a gente fazia é uma atividade de pintar. E aí, numa determinada situação, eu falei para a pessoa, olha, ela falou, 5. Eu falei, então metade desse espaço. E é interessante porque é um gráfico de pizza, né? E aí, na minha cabeça, pinta metade era numa metade assim. E na percepção, ela estava começando a fazer gráfico, ela não tinha entendido, eu não tinha dito, né? E claramente eu falei, pinta metade, por quê? Porque na minha cabeça, a minha referência pintar metade, na cabeça dela vai ser igual que tá a pizza, né? É a pizza. É óbvio, né? É óbvio, que é óbvio pro outro, né? A gente fala muito isso, né? O que é óbvio pra mim não é óbvio pro outro. Então a responsabilidade da comunicação é do comunicador. E eu disse pra ela, desculpa, eu tô, né, falo tanto pinta metade, aí a gente pôde rever. Primeiro porque isso acontece o tempo inteiro. Ela pintou assim, ao invés de pintar assim. Então, quer dizer, daí não ficaria o gráfico realmente feito, né? Ficaria, enfim, diferente. Mas a gente parte de um pressuposto, muitas vezes, principalmente numa ansiedade ou na pressa da gente fazer as coisas. É óbvio para mim, é óbvio para o outro. E não necessariamente é assim, né? E quando a gente sabe disso, isso também é uma boa oportunidade da gente fazer mudança. É verdade. Como regra, não é a mesma coisa, né? A gente pensa, não pensa igual. Então é melhor realmente que fique explicado, né? Como é que é. Exato. E assim, a gente fazer uma verificação mesmo, né? A gente fazer uma verificação, a gente ouvir o outro, se o outro compreendeu de fato aquilo que a gente estava falando, isso é muito importante, né? E assim, uma das necessidades básicas do ser humano é a necessidade de ser ouvido genuinamente, de ser ouvido na essência. É uma das necessidades básicas nossas, né? Uma outra necessidade é a necessidade de ser reconhecido, amado,
de realmente ser valorizado, né? Das pessoas de fato olharem para você. Um outro é a gente saber que a gente tem o direito de errar. E isso vale muito, a ausência do julgamento. Puxa, eu tenho o direito, e eu tenho mesmo, todos nós temos. Puxa, eu me equivoquei, puxa, eu falei para você pintar desse jeito. Não, nossa, não é assim. Desculpa, volta atrás, né? E uma outra necessidade é a necessidade da gente pertencer. É muito importante para a gente pertencer, se sentir pertencente. E a gente cria lá no grupo exatamente tudo isso, né? A sensação de pertencimento, o ouvir genuinamente, o reconhecer a cada um, o saber que todo mundo tem o direito de errar, que é justamente essa ausência do julgamento. Né? A gente faz isso propositadamente para que essas nossas necessidades possam ser atendidas, porque quando elas são atendidas, a gente tende a se desenvolver muito mais, a aprender muito mais, a se abrir muito mais. Então, e qual que é o objetivo? É que a gente aprenda e apreenda de fato para a gente levar isso para todos os nossos ambientes. Né? Claro que nem todo mundo sabe desse conhecimento, não, nem todo mundo sabe desse conhecimento. Agora a gente pode levar, nós podemos ser agentes multiplicadores, né, dessa forma de pensar, de enxergar o mundo e facilitar a vida das pessoas que estão ao nosso redor também. Né? E para Márcia, o que foi assim muito importante no programa? Que fez a diferença? Teve algo assim? Teve essa questão do relacionamento mesmo, né? E a questão do julgamento, porque fazia julgamentos que não eram, né? Muitas vezes não eram, né? Sobre algumas situações ou pessoas, né? Então hoje realmente eu paro, penso, e eu acho que até tenho passado isso para algumas pessoas que eu vejo que tem esse problema e sofrem com isso também, né? Então isso me ajudou bastante, porque eu acho que no dia a dia, se a gente não estiver bem ou realmente não tiver o julgamento certo da situação, isso vai atrapalhar o trabalho, vai atrapalhar a questão da familiar, vai atrapalhar tudo, né? Então, conversar, voltar atrás, que foi o que você falou, né? Tentar entender o outro, né? Eu acho que isso me ajudou bastante. A nossa capacidade mesmo da gente desenvolver a empatia verdadeiramente, né? Da gente se colocar no lugar do outro, da gente pensar com a cabeça do outro, para que a gente possa se comunicar de um jeito que seja mais claro para o outro, porque não adianta ser claro para a gente, ser claro para o outro, né? Então, e agora eu gostaria que vocês contassem assim, de lá para cá, né? Porque já fez acho que já fez um ano que acho que já, né? Foi no final do ano. Nós terminamos 2017, em 2017. Né? Isso. E aí, assim, ao longo de 2018, o que vocês puderam realmente colocar em prática? Né? O que efetivamente mais foi fazendo a diferença aí na vida de vocês ao longo do ano de 2018? O meu foi a concretização da clínica. Né? No ano, aí eu comecei a procurar um lugar para alugar, né? Conversar com fechar mesmo a questão da minha sócia, né? E a gente achamos o lugar, o melhor ponto, com outras terapeutas junto, no mesmo prédio, né? E alugamos um espaço bom e começamos a equipar, fazer as reformas, e foi, né? Foi a prática mesmo de colocar o seu plano para acontecer, de fazer o seu plano acontecer. Legal, muito bacana. E assim, a gente, logo que iniciou essa nossa conversa hoje, a gente estava falando justamente que equilíbrio não existe, né? A vida é feita de desequilíbrio, né? E como, né, assim, eu imagino que alguns desafios foram acontecendo aí ao longo desse caminho, né? Não sei, né? Só desafios. Sempre, né? Sempre. Alguns desafios. E assim, como você se percebe hoje, Fê, para lidar com os desafios relacionais, os desafios profissionais? Como é que hoje você olha para tudo isso? Eu consigo um pouco mais me colocar no lugar do outro, reclamar menos, sabe? E perceber o auxílio das pessoas que estão em volta, sabe? Sim. Eu acho que é isso, assim.
Porque né, o reclamar é ficar clamando novamente, né? Ficar clamando novamente, mas o clamar novamente exato. O que eu vou fazer de diferente? Porque se eu só ficar clamando e clamando e clamando e clamando a mesma coisa, eu vou ficar exatamente onde eu estou. Então, o que é que eu posso fazer de diferente? Então, a gente se fazer esta pergunta nos ajuda muito, porque aí também é bom. Então eu vou por aqui, eu vou mudar o meu olhar, eu vou mudar a minha percepção, eu vou falar diferente. Porque é muito rico saber que a mudança da nossa vida, ela está muito nas nossas mãos. Como é que o tema mesmo dessa live é como é que você transforma a sua vida. E um jeito muito importante de você transformar a sua vida é você transformando a sua maneira de enxergar as coisas. Por quê? Porque a gente nasce, cresce, com a nossa educação, a gente vai montando um monte de jeito de enxergar as coisas e esses jeitos podem ser mais produtivos ou menos produtivos, dependendo de um contexto ou de outro. E é muito importante que a gente perceba em que contexto esse meu jeito de olhar está sendo limitante para mim, não está me ajudando muito, para que eu possa ter a flexibilidade de mudar o meu olhar, porque quando eu mudo meu olhar, eu mudo os meus resultados, né? Dri, como foi aí esse último ano? Então, eu identifiquei em mim algumas coisas que são mais importantes na minha vida, né? Eu sou designer de interiores e estava nesse dilema entre seguir como designer de interiores e paisagista, mas eu amo paisagismo e eu já sei que eu quero o paisagismo. E não sei se vocês lembram, na ocasião, eu tinha medo de começar e aquele medo. Hoje eu terminei meu curso, aí fiz um plano de negócios, sabe assim? Então hoje eu tenho muito mais coragem para começar um negócio e realmente, como eu tenho muita especialização diferente, então eu estava muito abrangente. E hoje eu já começo mais a alinhar. Então é isso. Além do que também eu tenho minha vida familiar, que eu realmente prezo isso. E eu sei da necessidade de eu sair, de eu abrir mão, mas também é importante para mim. Isso. Sabe, eu, Adriane, não vou conseguir entrar numa empresa, ficar trabalhando e deixar tudo de lado, porque eu já fiz isso também na minha vida. Então, e eu larguei e não foi legal, então é meio que isso, assim. Hoje eu tô mais voltada ao paisagismo mesmo, que eu sei que vai ser uma situação que me dá a possibilidade de eu conseguir conciliar os dois. Identificar isso, para mim, é que estava difícil. Sim. E duas coisas muito importantes aí nessa sua fala, Adri, que é assim, eu saber quais são os meus valores, né? Que a gente não vai entrar muito, mas por exemplo, meu valor número 1 é família. Então não adianta eu fazer um planejamento X, Y, Z, que eu vou ficar muito menos tempo com a minha família, porque isso não vai caber em mim. E aí a gente ter a clareza do que eu valorizo, do que é importante para mim, o que está na minha hierarquia de valores, o que é mais importante, que é aquilo que eu não vou abrir mão de jeito nenhum. Isso nos facilita a vida, porque assim, não, é legal, essa proposta seria linda, mas não para mim, não cabe para mim, não cabe, e está tudo saber dos nossos limites, né? Exato, porque quando a gente sabe, eu paro de brigar, eu paro de brigar, não, mas eu tinha que, não tinha que ir, porque para eu ir deste jeito, vai ferir aqui, então não vou, porque eu não quero ferir aqui, então, da gente... É que é um caminho que eu já tinha feito e não me identifiquei, então eu falei, tal da reclama, né? Aí tem que fazer de forma diferente. Exato, né? E o outro aspecto é a gente saber focar mesmo, que às vezes a gente está olhando para muitos, né? Dando aquele famoso ditado, dou tiro para todos os lados, eu olho várias coisas, eu não miro, e isso faz com que a gente se distraia. E é um grande sabotador para que a gente não alcance o que a gente quer alcançar, né? E que bacana que você está aí nesse processo muito mais focado, ainda porque, certamente, fazendo isso, sobra muito mais tempo, não é o sobra do sobrar, mas fica muito mais confortável ajustar a agenda, mantendo também aquilo que é tão importante, que é estar com a família. Muito legal, muito bom. Estar com a família, fazer meu esporte. Prioridade, é isso mesmo, é isso aí. E Márcia, como foi esse último ano?
Esse último ano foi bem tranquilo, bem romance. Ai, Sabia que tinha algo no ar. lindíssima, toda trabalhada, no brilho. Então, quando eu entrei no grupo, graças à questão profissional eu tinha resolvida, né? Então, meu foco, né, era mais essa questão de relacionamento mesmo, né? Então, vocês veem, né? Não preciso nem falar, né? Mas é só amor, é só amor. É só amor, gente. Tá muito bacana, gente. Agora eu vou voltar de novo, né? A trabalhar com aquele foco do trabalho, né? Porque ninguém vive só de amor, né? Então, mas tá ótimo, graças a Deus. Essa questão do relacionamento mesmo. Você deixa de julgar o outro, você começa a tentar entender um pouco mais o outro, né? Então, eu acho que isso foi muito bacana. Sim. Acho que talvez, né? Vou te chamar pra madrinha, quem Ai, sabe? E isso também é bacana, né? Assim, olha, eu foquei um pouco mais na vida relacional, porque essa era a minha questão. Agora que está organizado, eu vou olhar para um outro aspecto da minha vida. Vou equilibrar outro prato. Eu vou aqui, vou cuidar de outro, né? Porque assim, são da mulher, né? isso, exato, né? Porque vários equilibrando os papéis, pratos. né? Assim, equilibrando e assim, equilibrar de um jeito que seja confortável, de um jeito que seja divertido, que seja leve, que seja rubro. Pronto, acabou. Que seja divertido e segredinho do grupo. Mas de um jeito que seja divertido. Do jeito que realmente seja leve, não precisa ser pesado, não precisa. Né? Eu vou olhar aqui, porque várias pessoas falaram com a gente. Deixa eu olhar aqui, deixa eu ver. Nós temos aqui a Inês dando boa tarde, a Inês falando com a gente. A Inês, uau, a Lê também aqui com a gente, a Sônia, Delmir, Morgana dando oi. Oi, Morgana, tudo bem? Maria Martins, tudo verdade. Mas direito de errar existe, mas isto de errar sempre com continuidade. Pois é, Maria, exatamente, né? Deixa eu voltar aqui. A Maria tá falando, olha, todo mundo tem direito de errar, né? A questão é quando a gente insiste naquele erro, tem, né, alguma coisa complexa, realmente. O importante é a gente perceber, né, reconhecer o erro e o que eu vou fazer aqui para transformá-lo, né? Esse é o nosso grande desafio, às vezes, da vida como um todo e da gente sair mesmo de uma zona de conforto, de uma zona confortável, para a gente ir para o desconhecido, porque às vezes mudar o que a gente acabou de errar significa realmente ir para um cenário novo, fazer algo diferente, né? Então, e para algumas pessoas... que eu acho também, com relação a isso, às vezes a gente liga muito no automático. Né? Sim. Então, conformismo, o né? caminho que a gente sempre tomou sabe, é o que a gente sempre pensava e fazer. Assim como o outro, né? Exato. Então, é mais fácil. Exato. É que não tem dado certo. Exato. E aí a situação vai se repetir. Até que você mude. Tem aquela coisa de respirar. Não tinha para fazer respiração? Tinha vários exercícios. A gente conta daqui a pouco. Deixa eu ver aqui. A Soraya Beijo enorme, querida. Ela não pôde estar aqui hoje com a gente. A Soraya também fez parte do grupo. Adriana Neto. Só vista da noite. Tive muita sorte de encontrar a Fernanda. Tive muita sorte de encontrar a Fernanda no meu caminho. Uma pessoa e profissional maravilhosa. Estou muito feliz em compartilhar meu sonho com ela. Assim nasceu a Neurodespertar. Coraçãozinho. Dri, daqui a pouco espero vocês duas aqui para a gente conversar sobre estes casos. Tem a Michelle também, somos três. E a Michelle. Então, a Michelle que eu não conhecia, quero as três aqui para a gente conversar sobre esse projeto que é tão bonito e que nasceu aí desse encontro de vocês três. Né? E deixa eu ver se aqui no Insta a gente tem mais alguma perguntinha aqui, mais algum comentário. Vamos Gabi tá aí, por aqui passou um monte de gente. Deixa eu ver, Gabi, cadê você, criatura? Um grande
grande abraço. Tem muita gente aqui. Nossa, por aqui passou muita gente. Gente, aqui tá... Não estou achando a Gabi. Oi, quem... Não, Yara dando oi. Olha, talvez a Gabi tenha... Aqui realmente está com muita gente ali. Eu não consigo ver todo mundo. E eu espero que a Gabi esteja sim nos assistindo. Eu também. Gabriela, eu espero realmente. Você também. Gabi é minha filha. A Gabi é a filha da Fê, linda, que eu vi desde pequenininha, crescendo. A paixão. Então, um beijo, Gabi, para você. Um beijo muito grande para todo mundo que está ali no Insta, que está aqui no Face nos acompanhando, todo mundo que escreveu aqui algum comentário. E eu gostaria de verificar com vocês, se vocês querem deixar algum recado, dizer mais alguma coisa, fazer alguma pergunta, enfim, hora livre. Eu posso falar uma coisa? Quando eu estava para decidir se eu ia fazer ou não o coaching, pegou a parte do valor. Eu falei, ai caramba, que eu vou gastar esse dinheiro agora, que eu tô sem ganhar, receber, né? Meu, acho que foi o dinheiro mais bem pago, foi o investimento mais bem feito na minha vida. Então, realmente, acho que foi uma coisa, é muito legal. Então, assim, eu indico mesmo. E mesmo que você não tenha um objetivo, sabe, vale a pena, porque é isso, mulher hoje em dia é muito malabarista, e essa vida hoje em dia é muito temos confusida. objetivos, né? Sempre temos coisas a melhorar a nossa vida, a gente estava transformar. querendo perder peso, né? A gente tinha os outros objetivos bem diferentes. E aí a gente começou a ver dentro o autoconhecimento, né? Foi muito legal. É muito legal porque quanto mais a gente se conhece, essa é uma frase do José Roberto Marques, né? Quanto mais a gente se conhece, mais a gente se cura e mais a gente se potencializa. E eu acho que é isso que a gente, né? Quando a gente entra num processo para ampliar o autoconhecimento, a gente vê que de repente um objetivo que a gente tinha não era tão importante assim. A gente não quer tanto aquele objetivo assim. De repente, por quê? Porque o que a gente quer, a gente vai fazer. A gente vai encontrar caminhos. Mas aí a gente fica brigando, mas eu queria ter aquele objetivo. Nossa, como eu queria ter aquele objetivo. Mas eu não tenho, então ok, tá tudo certo. A gente começa a se identificar com alguns objetivos que realmente coloca na balança, né? Exato. Faz sentido pra gente. E uma coisa que eu acho também importante, assim, acho que a gente pede conselho todo dia para alguém, né? E o fato de a gente ter procurado uma profissional, no caso, né, de ter a sorte de termos a Carol, né? Eu acho que, maravilhosa. Eu acho que assim, a gente acaba realmente fazendo com que o nosso, além da gente se descobrir, a gente saiba como colocar esses objetivos em prática ou como realmente direcionar, porque é um profissional que está nos ajudando, porque não adianta, o conselho todo mundo dá, né? Então, como direcionar, como fazer, eu acho que só a Carolzinha. Super indico esse coaching da Carol, que realmente foi transformador para mim e eu acho que para todas no grupo. E pode ser transformador para todas as mulheres que participarem, que é incrível, incrível. Não foi nada programado, tá, gente? É natural. Eu já indiquei para amigas minhas que estão adorando também, estão fazendo com ela e estão outra pessoa mesmo. Assim, é muito, muito bacana. Transformando pessoas, vocês. É o meu propósito. Meu propósito. E é muito rico porque quando a gente faz isso, nesse processo, a gente também se transforma. É um processo, porque é inevitável, né? A hora que a gente está transformando a outra pessoa, a gente também se transforma, porque nós somos seres humanos também, né? Obviamente, né? Ainda bem, e que temos todas as emoções, e quando a gente observa, né, o problema do outro, o desafio do outro, e como é que aquele outro está pensando para ter essa resolução, eu posso trazer isso também eu para minha vida, né? Também eu para minha jornada, enfim. E o fato da gente praticar, porque quando a gente ensina, quando a gente coloca isso à disposição do outro, a gente também está praticando, né? A gente está... É como um professor, quando ele ensina, ele aumenta o aprendizado dele, porque nesse processo ele fixa ainda mais. E é muito gratificante a gente perceber que a gente tem essa possibilidade de se transformar. Exato. Sabe? Esse potencial para se transformar. Porque a gente fica acomodado numa situação tanto tempo, né? E fica pensando, não, tá aqui, tá acomodado, tá bom, tá tudo certo. Para que eu vou mexer?
Não, mas a Né? pessoa fica reclamando. menos- Mas fica aquela insatisfação, reclamando, aquela insatisfação. Quando a gente sai da inércia e dá aquele passo, nossa, é realmente transformador internamente, assim. É muito, né, gratificante internamente. Sim, e é muito rico, porque daí a gente tem também um álibi para a gente continuar fazendo outras mudanças. Quer dizer, eu dei conta disso. Isso, eu faço é outras verdade. coisas na minha vida. Pra autoestima. Exato, exato. demais. Muda totalmente. Nossa, eu consegui isso. Isso. Então, eu posso mais um passo, eu posso mais faz um passo. exercício disso também. Fizemos, exatamente. E a respiração, que a Adri falou, a gente fazia uma coisa de respiração, né? E porque a respiração, a gente sabe, hoje ela está, meditação, respiração, mindfulness, estão sendo muito estudados hoje, porque a gente observa cada vez mais o quanto de efeito tudo isso tem no cérebro mesmo, neurologicamente falando. Então, é muito da neurociência estudando esses efeitos. E a gente sabe como que a respiração, os pensamentos, eles interferem na produção hormonal, eles interferem na produção de neurotransmissores. E isso faz toda a diferença para o nosso humor e até mesmo para a nossa saúde. Para a nossa saúde física mesmo. Então, quanto mais a gente pratica a respiração, meditação, mindfulness, né, estar presente aqui agora, mais a gente vai ajudando o nosso cérebro a buscar caminhos produtivos para nós mesmos. Tanto produtivo de um ponto de vista emocional, como produtivo de um ponto de vista físico, né? Não vou aqui entrar nos nomes, né? Ocitocina, dopamina, noradrenalina, não é, né? A questão, ok, isso é bioquímico, mas o que é importante a gente saber? O resultado disso. O resultado da gente fazer exercício de respiração é justamente porque muda toda a nossa bioquímica. E ao mudar a nossa bioquímica e a gente poder, por exemplo, ficar presente aqui agora, ou nós termos pensamentos que são pensamentos positivos, bons, por exemplo, lembrar de bons momentos que nós tivemos, ou se imaginar no futuro tendo alcançado o seu objetivo, tudo isso faz com que a gente acione áreas do nosso cérebro que vão fazer com que, se for um objetivo, né, que a gente alcance com mais facilidade, ou que o nosso estado hoje, né, o nosso estado de espírito, o nosso humor, ele esteja mais satisfeito, mais tranquilo, mais otimista. Então, é muito importante que a gente pratique. E um jeito de praticar a respiração, porque tem várias maneiras, e tem zilhões de tipos de meditação também, mas um jeito muito simples. É a gente contando uma contagem que eu falo bastante, é 284. 284. O que é o 284? Inspira 2, segura 8 e solta em 4 tempos, né? Então, 1, 2, aí segura e aí solta em 4. E aí repete isso por 10 vezes. Era assim, era isso. Nossa. Então, assim, se você puder praticar isso, eu não vou complicar aqui a milagroso conta. É isso. Eu passei 15 dias com a minha sogra. Brincadeira. Eu falei que que não cabe na boca essa aí. eu falei que ia ser divertido, mas ela não se contendo até agora. Não cabe na boca. Olha isso. Mas é boa essa É respiração. boa essa respiração. Pitel, essa respiração ajuda um monte. Ajuda a ficar mais centrada, ajuda a ter mais paciência, né, a pensar antes de falar, ajuda Você vai contando. o tempo que você fica contando não fala. Acho que assim a gente termina com chave de ouro rindo, se divertindo, porque a vida é muito melhor quando a gente se diverte. Quero agradecer imensamente por vocês estarem aqui. Alguém quer dizer mais alguma coisa? Acho que eu passei por isso. Acho que tá bom, ok. É demais. É bom parar. É bom, já deu, chega. Daqui a pouco eu começo a falar também. Tá bom, gente, deixa pra lá. Você sabe que os primeiros minutos é sempre todo mundo mais contido, né? Se demorasse algumas horas, nossa, ia ser demais Eu divertido. ia fazer o hack aqui com todo mundo junto. Caraca, né? Tem vaca. A gente queria fazer um hack.
próxima. A gente faz uma próxima com todo o grupo, porque são mais pessoas que hoje não puderam estar aqui. Então, a gente vai programar uma próxima, daí a gente vai fazer o Haka conduzido pela Dri. Fica aí pra próxima. Fê, muito obrigada. Obrigada por compartilhar, por me permitir fazer parte aí da sua vida e por compartilhar toda essa trajetória comigo e conosco. Dri, mesma coisa. Gratidão por ter enorme. você na minha vida. Você na minha vida, por ter cada uma de vocês. Márcia, muito obrigada por ter você na minha vida. Obrigada, mas Obrigada. queremos bolinho, né? Bolinho, festa, bolinho, essas então. coisas. A gente vem daqui a pouco. Aí, posso só falar então? Vai ter bolinho, mas a Fê vai ter que perder o medo de andar de avião, porque vai ser Você onde? Em Las Vegas. Ai, que delícia, gente. Na hora eu perco o medo. Tá fácil. Pra mim, Brincadeira, gente, não é nada. muito bom. Gente, então, muito obrigada. Obrigada a você que esteve aqui conosco hoje. Mais uma vez, obrigada a quem está ali no Insta, quem está aqui no Face. Se você tiver alguma dúvida, alguma pergunta e quiser colocar aqui, você pode escrever que a gente depois acessa e também responde. Tem aqui todos os meus dados, se você quiser entrar em contato, se for com alguma dúvida, se quer saber mais como funciona o programa, enfim, eu estou à disposição, pode falar comigo em inbox ou pelo direct lá no Instagram. E essas moças lindas também estão aqui, né? Se vocês escreverem aqui no Facebook, elas também têm acesso e também podem responder, caso vocês queiram fazer alguma pergunta para essas moças lindas, queridas. Gratidão enorme, muito obrigada por estarem aqui hoje comigo. Um beijo, obrigada, tchau. Carol. Vamos lá encerrar este.